Irmãos, eu quero compartilhar hoje uma passagem dos evangelhos, do Evangelho de Lucas, no capítulo 24. Lucas, capítulo 24, do verso 13 ao verso 35. Essa passagem acontece no domingo da ressurreição, depois que Jesus passou por todo aquele processo da cruz, depois que Jesus foi humilhado, foi chicoteado, foi julgado e condenado de forma injusta e foi crucificado. No terceiro dia, que era o domingo, ele ressuscitou. E essa passagem acontece quando dois discípulos estavam indo para um povoado próximo a Jerusalém chamado de Emaús. E nesse caminho Jesus se aproxima deles, mas eles não o reconhecem. Eu quero ler aqui com você o texto e eu quero extrair aqui algum aprendizado, algumas lições aprendidas no caminho de Emaús. É o tema da mensagem de hoje. Abra sua Bíblia no livro de Lucas, no capítulo 24. Obrigado a todos que nos acompanham nesse momento, que acompanham a nossa transmissão. Coloque o seu nome, coloque o lugar de onde você está falando. Não se esqueça de compartilhar o link desse vídeo com os seus grupos, com as pessoas que você ama, para que mais vidas possam ser alcançadas pela palavra de Deus. Obrigado a todos que ofertaram e que vão ofertar aqui no Superchat. Que Deus multiplique na sua vida de uma forma poderosa, de uma forma sobrenatural. Amém? Vamos ler a palavra do Senhor então. Eu vou fazer uma leitura e à medida em que for lendo eu vou comentando aquilo que Deus colocar no meu coração. Amém? Versículo 13, Lucas 24, a partir do verso 13. Diz assim a palavra do Senhor. Naquele mesmo dia, era o domingo, dois dos discípulos, estavam indo para um povoado chamado Emaús, a 11 quilômetros de Jerusalém. No caminho, conversavam a respeito de tudo o que havia acontecido. Os últimos acontecimentos tinham sido assim, bastante contundentes, né? Foram coisas assim tremendas que aconteceram. Jesus foi preso, foi crucificado, foi morto, foi sepultado. Então, os discípulos conversavam a respeito dessas coisas. Esse era o acontecimento mais recente que havia espantado, escandalizado a todos. Então, no caminho, eles conversavam a respeito dessas coisas. Versículo 15. Enquanto conversavam e discutiam, o próprio Jesus se aproximou e começou a caminhar com eles. Jesus se aproxima, Jesus não se identifica, ele só se aproxima e começa a caminhar com eles. Versículo 16. Mas os olhos deles foram impedidos de reconhecê-lo. Eles não reconheceram Jesus. Pensaram assim, tem uma pessoa nos acompanhando aqui, só isso. E continuaram conversando. Ele, Jesus, então, lhes perguntou, sobre o que vocês estão discutindo enquanto caminham? Eles pararam com os rostos entristecidos. Vou parar um pouquinho aqui. Eles estavam tristes, eles estavam atônitos com o que havia acontecido com Jesus, e Jesus estava ao lado deles, mas eles não o reconheciam. A palavra diz no verso 16 que os olhos deles foram impedidos de reconhecê-lo. Às vezes nós vamos nos encontrar tristes, andando por um caminho que não era o caminho para nós estarmos, porque eles deveriam estar em Jerusalém, eu vou falar disso daqui a pouco, mas estavam indo
para Emaús, não era o lugar onde eles deveriam estar. Às vezes nós vamos estar tristes, andando por um caminho que não é o caminho que Deus designou para nós. Os nossos olhos serão impedidos de ver Jesus, porque nós olhamos mais para as circunstâncias, para os problemas, para tudo que está acontecendo à nossa volta do que para Cristo. Mas mesmo assim, Jesus continua caminhando ao nosso lado. Amém? É algo que eu queria deixar para você aqui, nesse primeiro momento. Não importa o que você esteja enfrentando na sua vida, não importa por qual problema, por qual adversidade você esteja passando, Jesus continua ao seu lado. Ele continua caminhando ao seu lado. Pastor, mas eu não estou vendo. Sim, os discípulos não viam. Eles não o reconheceram, mas ele não saiu ali do lado. Ele estava com eles. Um dos nomes de Jesus é Emanuel, que significa Deus conosco. Jesus prometeu aos discípulos que estaria com eles até o fim dos tempos, até a consumação dos séculos. Então Jesus está conosco. No meio da sua dor, no meio da sua decepção, da sua tristeza, Jesus está com você, Jesus está ao seu lado. Louvado seja o nome do Senhor. Versículo 18. Um deles, um dos discípulos, chamado Cleopas, perguntou-lhe: você é o único visitante em Jerusalém que não sabe das coisas que ali aconteceram nesses dias? Que coisas? Perguntou Jesus. O que aconteceu com Jesus de Nazaré? Responderam eles. Ele era um profeta, poderoso em palavras e em obras diante de Deus e de todo o povo. Os chefes dos sacerdotes e as nossas autoridades o entregaram para ser condenado à morte e o crucificaram. E nós esperávamos que era ele que ia trazer a redenção a Israel. E hoje é o terceiro dia desde que tudo isso aconteceu. Algumas das mulheres entre nós nos deram um susto hoje. Foram de manhã bem cedo ao sepulcro e não acharam o corpo dele. Voltaram e nos contaram que tinham tido uma visão de anjos que disseram que ele está vivo. Alguns dos nossos companheiros foram ao sepulcro e encontraram tudo exatamente como as mulheres tinham dito, mas não o viram. Ele, Jesus, lhes disse: como vocês custam a entender e como demoram a crer em tudo o que os profetas falaram. Não devia o Cristo sofrer essas coisas para entrar na sua glória? E começando por Moisés e todos os profetas, explicou-lhes o que constava a respeito dele em todas as Escrituras. Sabe o que Jesus fez aqui, irmãos? Jesus viu que aqueles homens não entenderam nada. Jesus falou assim: olha, como que vocês demoram a acreditar naquilo que os profetas falaram? Como vocês não acreditam nas promessas de Deus? E Jesus, então, desde os 5 primeiros livros do Pentateuco, desde o Moisés, passando pelos profetas, explicou para aqueles discípulos o que constava a respeito dele nas Escrituras. Jesus começou a falar do Gênesis até o profeta Malaquias, sobre a trajetória dele, mostrando para os discípulos que aquilo que havia acontecido com ele já estava previsto nas Escrituras, já tinha sido profetizado dentro da palavra de Deus. Ao se aproximarem do povoado, versículo 28 agora, ao se aproximarem do povoado para o qual estavam indo, Jesus fez como quem ia mais adiante. Jesus apertou o passo e foi andando na frente deles. Mas eles insistiram muito com ele: fique conosco, pois a noite já vem. O dia já está quase findando
Então ele entrou para ficar com eles. Eles convidaram Jesus para entrar na casa deles. Louvado seja o nome do Senhor. Quando estava à mesa com eles, tomou o pão, deu graças, partiu e o deu a eles. Verso 31. Então os olhos deles foram abertos e o reconheceram, e ele desapareceu da vista deles. Verso 32. Perguntaram-se um ao outro: não estavam ardendo os nossos corações dentro de nós, enquanto ele nos falava no caminho e nos expunha as Escrituras? Levantaram-se e voltaram imediatamente para Jerusalém. Ali encontraram os 11 e os que estavam com eles reunidos, que diziam: é verdade, o Senhor ressuscitou e apareceu a Simão. Então os dois contaram o que tinha acontecido no caminho e como Jesus fora reconhecido por eles quando partia o pão. Irmãos, a história desses dois discípulos é uma das últimas histórias mencionadas no Evangelho de Lucas. Ela também é citada por Marcos, que fala de uma forma bem resumida sobre ela, em Marcos 16. A palavra Emaús, ela vem da expressão hebraica amat, que significa fonte de águas correntes. Emaús era uma cidadezinha, um povoado que ficava a 11 quilômetros de Jerusalém, de onde eles haviam saído. Então, o contexto eu já expliquei para você. Jesus tinha sido crucificado na sexta-feira, passaram-se 3 dias da sua morte, então ele ressuscitou no domingo e ele se encontrou com esses 2 homens que estavam no caminho, o caminho de Emaús. Eu quero, junto com você, extrair algumas lições aqui, lições aprendidas no caminho de Emaús. Você já fez uma caminhada muito longa? 11 quilômetros é um bom percurso, né? Para quem faz atividade física aí, para quem corre, faz uma caminhada, 11 quilômetros dá um bom tempo. Imagina você caminhando 11 quilômetros e conversando com Jesus. Só que aqueles homens não o reconheceram. Por quê? Eles estavam naquele momento tristes e eles estavam decepcionados. Então, a sua tristeza e a sua decepção os impedia de reconhecerem Jesus. E como isso se encaixa na nossa vida hoje? Quantas vezes as nossas dificuldades, as nossas limitações, as nossas frustrações, tudo aquilo que nós enfrentamos nessa vida, nos impedem de reconhecer Jesus, nos impedem de experimentarmos o mover de Deus, o agir de Deus. Jesus está ao nosso lado, mas nós não reconhecemos a presença dele, porque os nossos olhos estão voltados para outras coisas, para aquilo que nos fere, para aquilo que nos magoa. Mas Jesus está ali ao nosso lado, querendo falar conosco, querendo se relacionar conosco, e nós não nos atentamos para isso. Jesus disse assim: bem-aventurados os que sofrem, porque serão consolados. Olha só, aquele que sofreu, aquele que Deus permitiu que lá no leito do hospital ele passasse por um momento de reflexão. Será que Deus não recebeu ele na glória, não, de braços abertos? A palavra diz: bem-aventurados os que sofrem, porque eles serão consolados. Os que choram, né? Porque serão consolados. Então, irmãos, fique em paz, sabe? Fique em paz nesse momento. Deus está cuidando da sua vida, cuidando dos seus sonhos, dos seus projetos. Ele é contigo. Ele não se esqueceu de você, da sua vida, da sua história. Deus é quem está escrevendo a sua história. Nós só precisamos descansar no Senhor. E não pense você que
esse que vos fala aqui consegue descansar. Oh, não, às vezes eu tenho os meus momentos de ansiedade, onde eu não sei o que vai acontecer e eu fico ansioso, mas essa mensagem ela fala comigo também, ela fala ao meu coração. Puxa vida, eu não sei que dia que eu vou vacinar contra a Covid. E se eu pegar a Covid? Eu já pensei isso. E se eu amanhã estiver entubado? Mas aí eu olho para a palavra de Deus, eu olho para as promessas de Deus e eu consigo receber a paz de Deus no meu coração. Eu posso não conquistar todas as coisas que eu desejo aqui, neste mundo, nessa terra, mas eu não vou abandonar o Senhor. Ainda que a figueira não floresça, todavia eu me alegrarei no Deus da minha salvação. Ainda que não haja fruto na vide, ainda que eu olhe para a árvore da minha vida e ela esteja seca, eu me alegrarei no Senhor. Amém, irmãos? Esteja preparado para tudo. Esteja preparado para um casamento feliz, abençoado, para uma família abençoada, próspera. Mas esteja preparado também, talvez, para uma separação, para um divórcio, para a perda de um filho. Meu Deus! Que palavra é essa, pastor? Essa é uma palavra de realidade, irmãos. Porque nós estamos sujeitos a muitas coisas. Só mesmo Deus é quem nos capacita a isso. Amém? Então, receba essa palavra em nome de Jesus. Sua vida está nas mãos de Deus, sua vida está sob o cuidado de Deus. Deus é maravilhoso, Deus cuida de nós. Deixa eu ver aqui o que os irmãos estão comentando aqui. Comente aqui a sua opinião a respeito disso. Será que nós fomos feitos só para sermos conquistadores nessa terra? Nada vai nos impedir? Será que é isso? É isso mesmo? Que você recebesse essa palavra no seu espírito, no seu coração, e que você estivesse pronto, preparado para que Deus haja na sua vida, e mesmo que Ele demore a agir, ou que Ele não atenda o seu pedido, porque às vezes a nossa vontade não é a vontade de Deus, que você continue firme na presença do Senhor, que você continue fiel a Ele. Amém? Em nome de Jesus. Eu quero orar por você, eu quero pedir a Deus que nos dê entendimento diante dessa palavra. Obrigado, irmã Geralda Goulart, pela contribuição. Que Deus nos dê graça e unção para continuarmos perseverando no meio dessa pandemia, no meio desse tempo tão caótico. Que Deus não tire a alegria do nosso coração. Então, eu quero orar junto com você. Se você estiver aí junto com alguém que você ama, aí no seu lar, na sua casa, onde você estiver, se você puder, dê a mão a essa pessoa. Feche os seus olhos e vamos clamar ao Senhor diante dessa palavra. Pai amado e querido, nós colocamos a nossa vida diante de Ti. Obrigado, Senhor, porque cada passagem bíblica que nós lemos se torna uma fonte de grande ensinamento para nós, assim como foi com a história de Ana, uma mulher que foi transformada no seu interior, que teve o seu ventre curado a partir de uma mudança na concepção daquilo que era o seu sonho. Quando ela deixou de sonhar somente para si mesma e passou a sonhar os sonhos do Senhor. Aí o Senhor a curou, o Senhor deu a ela um filho, que foi o profeta Samuel. Ó Deus, que cada pessoa, Senhor, que for alcançada por essa mensagem, que vier a assistir a esse culto,
seja alvo da tua graça, do teu favor, do teu perdão e da tua misericórdia. Eu peço que o Senhor olhe para aqueles que têm lutado, Senhor, pelos seus casamentos, pelos seus relacionamentos. Muitas vezes o sonho que ele tinha de um casamento perfeito, de filhos abençoados, de uma família estruturada, ou de uma carreira profissional bem-sucedida, às vezes esses sonhos viraram pesadelos. O casamento acabou, os filhos saíram da tua presença, a família se desequilibrou, se desestruturou. Aquele curso que ela fez, ou que ele fez, que iria abrir tantas portas, acabou fazendo com que ela terminasse em um emprego bem mais modesto. Eu sei que essa é a realidade de muitas pessoas, mas diante dessa realidade, Senhor, não tire o brilho no olhar desse homem, dessa mulher, desse jovem, dessa moça. Não deixe que eles percam, ó Deus, a graça, que deixem de perceber a riqueza que é a vida em si somente. O simples fato de estarmos vivos, de amanhecermos, de termos um café com pão para comer de manhã, de termos um aparelho celular para nos comunicar com os nossos parentes, com nossos amigos que estão distantes. O simples fato de termos uma Bíblia ao nosso alcance. A tua palavra está tão próxima de nós. De termos saúde, de respirarmos perfeitamente, de tudo dentro de nós, nosso sistema respiratório, as nossas células, tudo funcionar perfeitamente, os nossos olhos, nossos ouvidos. Obrigado, Deus. Obrigado por essas coisas. Que as conquistas que eu não pude ter nessa vida não tirem o brilho e a importância dessas, entre aspas, pequenas coisas que eu já conquistei e conquisto todos os dias, porque a vida é um milagre. A vida por si só já é um milagre. Estar vivo nesse tempo de pandemia, de tanta morte, de crise, é por si só um milagre. E nós somos gratos ao Senhor por isso. Em nome de Jesus. Que cada pessoa que ouvir aqui receba a força que vem do Senhor no seu espírito. Receba a graça, a unção, o refrigério na sua alma e possa continuar, Senhor, sobrevivendo. Alguns estão vivendo, outros estão sobrevivendo. Obrigado por tudo que o Senhor tem nos dado. Obrigado se os nossos sonhos forem realizados, mas obrigado também se eles não forem. Obrigado se a videira amanhã amanhecer cheia de uva, mas se ela estiver vazia, eu também glorificarei o teu nome. É o que eu te peço, é o que eu te agradeço, é o que eu oro. Em nome de Jesus. Amém e amém. Que Deus te abençoe, que Deus te dê uma semana próspera, uma semana frutífera, que você consiga cumprir o propósito de Deus na sua vida. Que você seja luz, seja sal, aonde Deus colocou você. E que o Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer sobre ti e o Senhor tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti estenda a sua face, sobre você, sobre seus filhos, sobre seu cônjuge, sobre a sua casa, seus negócios, a sua família. E o Senhor coloque no seu coração a paz. Uma paz incondicional, que não depende das circunstâncias, mas que, pelo simples fato de abrir os olhos de manhã e olhar para os céus e poder contar com a presença de Deus, faz toda a diferença na sua vida. Amém? Um grande abraço a todos vocês. Obrigado a todos que
ficaram até aqui, que compartilharam. Obrigado aos que se tornaram membros do canal, aos que contribuíram. Sabe, irmãos, muitas pessoas têm se achegado a nós, têm feito parte desse ministério e à distância, às vezes, a gente não consegue dar às pessoas, proporcionar às pessoas essa sensação de pertencimento, que é quando você está servindo a Deus numa igreja local. Mas eu peço ao Espírito Santo que testifique no seu coração que você é salvo, que você faz parte de uma igreja, não de uma igreja, de uma instituição aqui na terra, mas de uma igreja que é salva, que vai se encontrar com Jesus nos ares. Amém? Que Deus abençoe a sua vida, em nome de Jesus.